Marcelo, mas conta aí então, pra gente entrar nesse assunto de gestão à vista, né? Esse tabu. Conta como que é nas tuas empresas. Como é que foi quando você desenvolveu a Luma, depois a Connect, depois o EAG? Qual que é a tua crença sobre isso e o que você acredita que funciona ou que deve ser feito? Vamos lá. Eu sempre acreditei nisso do começo, antes mesmo de começar a estudar gestão, né? Sonho que se sonha só, o Raul Seixas já falava, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade, certo? Legal. Então eu tenho um sonho, se eu estiver sonhando ele junto, ninguém vai estar trabalhando comigo para construir esse sonho. Então eu tenho que chegar para as pessoas que vão me ajudar a construir isso, e quando eu falo numa empresa são os sócios, os colaboradores, até mesmo os fornecedores e clientes, eu tenho que contar qual é o meu sonho. Sim. Certo? Então eu vou e começo de uma maneira mais estratégica contando o sonho. Vamos falar o caso específico aqui do EAG, né? A gente tem como missão transformar os donos de pequenas e médias empresas, porque a gente acredita que a empresa é um reflexo do dono. Quando eu transformo o dono, eu transformo o dono. Acabar com o caos nas empresas e fazer com que esses donos construam times que funcionem sem depender do dono. Para quê? Para que o dono consiga focar no crescimento do negócio e construir empresas fantásticas. Então, essa é a nossa missão. E aí a gente tem como visão atingir 100 mil donos de empresas. Uau! E aí, quando a gente projeta para 5 anos o que é possível fazer, a gente acredita que em 5 anos a gente vai ter uma empresa que fatura 50 milhões de reais. Exatamente. Pô, mas se eu não contar essa história que eu estou contando aqui e falar, é isso que a gente quer fazer, daqui a 5 anos a gente quer faturar 50 milhões de reais, como que eles vão me ajudar a construir isso? Então, a gestão à vista começa antes mesmo de você falar, vou colocar meu faturamento na parede ou não. Como a gente fala em construir uma empresa autogerenciável, o próprio nome empresa autogerenciável é uma empresa que tem o quê? Gestão. E quando você tem gestão, uma das coisas que é primordiais na gestão é você fazer gestão à vista. Ou seja, eu entro numa empresa, eu bato o olho, eu sei onde essa empresa quer chegar, eu sei o que essa empresa precisa fazer para chegar lá. Através do quê? Dos indicadores que ficam à vista. Eu sempre falo assim, se eu entrar numa empresa, ficar 5 minutos, eu sei se essa empresa tem uma boa gestão ou não. Só olhando para as paredes. Por que só olhando para as paredes? Porque se eu olhar nas paredes da empresa e não ver nenhum indicador de nada, onde as pessoas possam colocar o foco, exatamente. já sei que aquela empresa não tem gestão. Tá no sistema, tá dentro do computador, todo mundo acessa, balela. A pessoa acessa quando ela para e olha pro número e fala, tamo perto ou tamo longe. Aí ela acessa, tá visual. Todo mundo tá vendo, tamo perto ou tamo longe. E quais são esses indicadores? Então, para mim, né, como empresário, eu olho que falo que os indicadores mais importantes, não que são só esses, tá? Mas os indicadores mais importantes são faturamento e lucro. Então, o faturamento, obrigatoriamente, vendas por funcionário, esse tipo de coisa, dependendo do que tua empresa faz, tem que estar estampado na parede. Meta do mês, 2 milhões de faturamento. Faturado até hoje, tanto. Falta quanto? Quanto que a gente precisa faturar por dia? Por quê? Porque todo mundo olha e fala, nossa, hoje se a gente não faturar 70 mil reais, no final do mês a gente não vai bater a meta. Exatamente. Então, a maior dúvida é, eu mostro o faturamento da empresa? Eu, desde sempre, quando eu já trabalhava com meu pai, no escritório do meu pai, eu já tinha isso. Eu só não tinha uma metodologia para colocar isso na parede, porque eu achava que era um negócio muito complexo. Aí eu descobri a metodologia do quadro branco e da caneta. Não, é tecnologia de altíssimo nível, né, Marcelo? Altíssimo nível. Exatamente. E aí você vai lá, compra um quadro branco e todo dia você vai lá e atualiza, escreve ali, né, qual que é o faturamento. Então é o seguinte, esses números têm que estar na parede. Mas, de acordo com o negócio, não são só esses números. Porque o grande ponto é o seguinte. Você tem que entender que ali é uma meta final, que depende de várias outras metas para serem realizadas. E essas outras metas têm que ser mostradas também. Então, se na tua empresa você depende de... Vamos lá, se você tem o teu número, se você tem os indicadores que mostram que para fazer uma venda você precisa ter 100 leads, você vai ter que ter um indicador de 100 leads. Se os seus números de conversão mostram que a cada 100 leads sai uma venda, você tem que mostrar todo dia quantos leads você está gerando para poder sair a venda. E aí você coloca na parede de acordo com o teu processo, né, de acordo com como funciona a tua empresa, e esses números você tem que olhar todo dia. Por quê? Porque se você só olhar no fim e falar não saiu a venda, você vai falar, mas o que foi feito antes para sair a venda? Foi gerado 100 leads? Foi feita oferta? Foi feito upsell? Todo mundo trabalhou para aumentar o ticket médio?
Quantos por cento das vendas foram à vista? Quantos por cento da venda foram a prazo? De acordo com o teu negócio, você tem que entender quais são esses indicadores e ele tem que estar na parede para que todo mundo olhe.